Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Repetindo o que foi dito nos episódios anteriores, qual é a ideia por aqui? Esse é o programa do Midcast, onde materializamos em formato de podcast as populares threads do Twitter em episódios de no máximo 8 minutos. Isso não quer dizer que conteúdos interessantes de outras fontes não possam vir a ser utilizados por aqui, mas a prioridade serão as threads. O formato será sempre com uma pessoa falando sobre um tema específico. Nesse caso, pode ser o próprio criador do fio ou algum integrante do Midcast. O conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje, iremos conferir a thread do Vitor Souza. Sim, eu mesmo. A thread foi publicada no dia 9 de fevereiro de 2019, como forma de desabafo após a tragédia ocorrida no Ninho do Urubu. Vem comigo e segue o fio. Estamos em um momento de luto e condolências às famílias dos jovens da tragédia do Ninho do Urubu. A situação ocorreu com o Flamengo, mas a verdade é que, se tratando de Brasil, poderia ter sido em qualquer outro clube. Dito isso, após assistir no Jornal Nacional os detalhes da tragédia e as histórias de cada um dos garotos mortos, não tem como não ficar indignado com essa situação. Esse caso precisa servir como ponto forçado para uma mudança. De imediato, no âmbito esportivo, que tal suspender o Flamengo de todas as competições de base? Não sei como se daria esse procedimento, mas algo precisa ser feito. Não tem muito tempo e o Grêmio foi corretamente eliminado da Copa do Brasil pelo racismo da sua torcida. Depois da trágica morte do Serginho em campo, se tornou obrigatório ter ambulância em todos os jogos. Essa tragédia do Ninho do Urubu tem que servir como um divisor de águas. Na esfera civil, alguma punição que sirva como exemplo para todos os outros clubes. O Ninho do Urubu não ter alvará e ter sido multado 30 vezes pela prefeitura é um absurdo. Depois disso, foram verificar Vasco, Fluminense, Botafogo e também possuem irregularidades. Nem a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro tem certificado do Corpo de Bombeiros. Tem noção da baderna que é isso? Imagina como é fora dos grandes centros. Não é possível que agir de forma séria continue sendo tão difícil nesse país. Boate Kiss, crime da Samarco e Mariana, nenhum culpado. Agora temos Brumadinho e Ninho do Urubu. Até quando o Brasil vai ser o país onde tragédias ficam sem culpados e vidas viram apenas estatísticas? Até quando? Lembrando que o link para a minha thread, assim como a fonte de algumas situações citadas, estão no post desse episódio. Se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse nosso formato, manda pra gente lá no Twitter ou no Instagram, no nosso perfil @podcastmid ou através do nosso e-mail podcastmid@gmail.com. Valeu e até a próxima!